O despertar da Kundalini é dos fenômenos mais profundos e intensos dentro do campo da espiritualidade. Ele representa a ativa ou de uma energia poderosa e adormecida que reside na base da coluna vertebral e que, QAND ou despertada corretamente, ascende a través dos chakras, provocando uma transforma ou profunda no corpo, na mente e no espírito. Esse conceito é amplamente explorado em tradições antigas, especialmente dentro do hinduísmo e do yoga, onde a Kundalini é descrita como uma fora primordial capaz de expandir a consciência e conectar o indivíduo a dimensões superiores da existência. Ao longo da história, diversos mestres espirituais relatarão as experiências do despertar da Kundalini como processo de iluminação, mas também como uma jornada desafiadora que exige preparo e equilíbrio. QAND ou a energia se movimenta sem controle ou sem direcionamento adequado, pode gerar sintomas físicos intensos, altera as mentais e emocionais e até sensações de desorienta o espiritual. Por isso, compreender os aspectos desse despertar é essencial para integrá-lo com segurança e evitar desequilíbrios. O despertar da Kundalini N ou acontece por acaso. Muitas vezes, ele é impulsionado por práticas específicas, como a meditação profunda, técnicas de respiração, exercícios energéticos ou mesmo por eventos significativos na vida, como crises existenciais, traumas e experiencias transcendentes. Além disso, ele pode ocorrer espontaneamente, especialmente em indivíduos que já possuem uma alta sensibilidade energética e uma predisposição para acessar estados expandidos de consciência. A chave para lidar com esse processo está na preparação e no entendimento dos sinais que surgem ao longo dessa jornada, permitindo que o indivíduo encontre harmonia e propósito em meio a essas intensas transformações que acompanham essa experiência. Ora, despertar da Kundalini pode ser visto como portal para uma nova percepção da realidade, onde o ser humano passa a compreender sua conexão com o cosmos e sua própria natureza divina. Esse processo leva a ativa de capacidades intuitivas e ao aumento da percepção das energias sutis, transformando a maneira como o indivíduo interage com o mundo e compreende sua própria essência. No entanto, ele exige responsabilidade e consciência, já que uma ativa ou descontrolada pode causar desequilíbrios físicos e emocionais. Por isso, é fundamental que essa jornada seja conduzida com respeito, paciencia e conhecimento, garantindo que a energia flua de maneira harmoniosa e benéfica para o despertar espiritual do indivíduo. Esse vídeo ajudará a entender os principais sinais do despertar da Kundalini, os desafios envolvidos nesse processo e as melhores maneiras de se preparar para integrar essa energia de forma segura e equilibrada. Seja alguém que já percebe mudanças energéticas intensas em sua vida ou alguém que busca compreender mais profundamente essa fora transcendental, essa jornada de conhecimento será crucial para a sua evolução espiritual e para a construção de uma conexão mais profunda com a própria existência. Se você está em busca de compreensão sobre o despertar da Kundalini e deseja se aprofundar nesse fenômeno transformador, inscreva-se no canal agora. Ao fazer isso, você terá acesso a conteúdos exclusivos que exploramos mistérios da espiritualidade, técnicas para equilibrar essa energia poderosa e estratégias para integrar essa experiência de forma segura e consciente. O despertar da Kundalini pode trazer mudanças profundas no corpo, na mente e na percepção da realidade. Por isso, aprender a navegar por esse processo com informações corretas e práticas eficientes é fundamental. Ao se inscrever, você receberá notificações de novos vídeos que ajudarão você a entender melhor os sintomas, os desafios e os caminhos para harmonizar essa energia, permitindo desenvolvimento pessoal e espiritual mais equilibrado. Além disso, se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like. Isso demonstra que esse tema é relevante para mais pessoas e nos ajuda a continuar produzindo conteúdos esclarecedores e inspiradores.
Seu apoio fortalece essa comunidade e nos permite seguir trazendo informações aprofundadas sobre espiritualidade, autoconhecimento e evolução energética. Inscreva-se agora e dê seu like para que essa jornada de descobertas continue trazendo clareza, conhecimento e transforma-o. Sua energia é valiosa, e juntos podemos explorar cada aspecto do despertar da Kundalini com consciência e propósito. O despertar da Kundalini é uma experiência intensa e transformadora. É dos primeiros sinais perceptíveis desse processo. Ocorre no nível físico. Muitas pessoas relatam sentir calor inesperado e crescente, que come na base da coluna, e se move lentamente para cima, percorrendo toda a espina dorsal. Essa sensação pode ser descrita como fogo interno, uma energia vibrante que aquece o corpo e parece ativar áreas que antes estavam adormecidas. Para alguns, essa experiência é suave e gradual, e NQANTO para outros ela pode ser tão intensa que provoca sudorese excessiva e ondas de calor repentinas. Outro sintoma comum é os formigamentos e impulsos elétricos que percorrem diferentes partes do corpo, especialmente ao longo dos chakras. Essas correntes energéticas podem ser sutis no início, como leves pulsaes, mas como no do despertar, podem se tornar mais evidentes e até causar espasmos involuntários. Muitas pessoas descrevem essa sensação como fluxo de energia pura passando por seus sistemas, limpando bloqueios e reativando circuitos internos que antes estavam estagnados. Além das sensações térmicas e energéticas, é comum que os músculos se articulam reajama ao despertar da Kundalini. Algumas pessoas experimentam tensões inesperadas ou contraem áreas como o pescoço, ombros e região lombar. Esse efeito pode ser resultado da energia tentando se ajustar dentro do corpo e encontrar caminho livre para ascender pelos canais energéticos. Em alguns casos, essas tensões podem ser aliviadas através de práticas como yoga, respiração profunda e alongamentos, que ajudam a facilitar a movimentação da energia Kundalini. A sensibilidade ao toque também pode aumentar durante esse processo. Muitos indivíduos relatam uma maior percepção das vibrações externas, como se pudessem sentir a energia circulando ao seu redor e até dentro dos objetos. Essa hipersensibilidade pode se estender para os 5 sentidos, fazendo com que sons paream mais nítidos, cores mais vibrantes e cheiros mais intensos do que o normal. Isso acontece porque, medida que a Kundalini desperta, a consciência do indivíduo se expande e sua percepção da realidade muda significativamente. No início do despertar, alguns também podem perceber alterações na respiração, como uma sensação de expansão no peito ou a necessidade de respirar de forma mais profunda e lenta. Esse sintoma ocorre porque a energia Kundalini ativa o diafragma e altera a forma como o corpo absorve o ar, tornando a respiração elemento crucial para a integração desse processo energético. A respiração consciente pode ser uma ferramenta fundamental para estabilizar os sintomas e garantir que a energia flua harmoniosamente dentro do corpo. Os sinais físicos do despertar da Kundalini ou apenas o come dessa jornada. Eles indicam que a energia começou a se mover e que seu corpo está reagindo ativa ao espiritual. Embora alguns desses sintomas possam parecer intensos ou inesperados, entender sua origem e saber como equilibrá-los pode tornar essa experiência muito mais fluida e transformadora. O segredo para lidar com esses sinais físicos está na aceita ou na busca pelo alinhamento energético, permitindo que a Kundalini siga seu curso natural de ascenso. Medida que a energia Kundalini desperta, dos fenômenos mais marcantes é sua ascenso gradual pelos chakras. Esse processo pode ser sentido como uma corrente vibrante que percorre a coluna vertebral e se espalha pelo corpo, ativando centros energéticos que antes estavam adormecidos. No início, essa energia pode parecer sutil, como fluxo de calor ou formigamento suave, mas conforme ela se intensifica,
ascensa o pode se transformar en uma experiencia profunda de expanso e transforma o ascenso da Kundalini. É frecuentemente descrita como un movimento espiralado que sobe desde o chakra raiz, localizado na base da coluna, até o chakra coronario, no topo da KBA. Cada vez que esa energía atinge un novo chakra, pode haber uma série de reações físicas e emocionais. O cora pode sentir uma pressão súbita, a mente pode experimentar flashes de insight, e o corpo pode parecer mais leve, como se estivesse vibrando em uma frequência mais elevada. Em alguns casos, esse processo pode gerar momentos de éxtase, onde a sensação de unidade como o universo se torna extraordinariamente clara. Embora essa ascenso seja um sinal positivo do despertar espiritual, pode haver momentos de resistência energética. Se algum chakra estiver bloqueado, a energia Kundalini pode encontrar dificuldades para fluir livremente, resultando em desconforto ou tensões inesperadas. Isso pode se manifestar como dores na coluna, mudanças abruptas no humor, ou até mesmo um cansaço inexplicável. Nessas situações, técnicas como medita ou focada em cada chakra, práticas de respira ou visualiza podem ajudar a suavizar o caminho da energia e permitir que ela se mova sem obstáculos. Outro efeito marcante da ascenso da Kundalini é a sensação de expansão mental. Muitas pessoas relatam uma clareza mental sem precedentes, acompanhada de uma capacidade aumentada de compreensão e percepção. Pensamentos antigos e padrões negativos podem ser dissolvidos nesse processo, dando espaço para um novo senso de identidade e um despertar profundo para a conexão com o universo. Esse estado de eleva pode fazer com que a pessoa se sinta mais intuitiva e conectada com forças além da realidade física. Medida que a Kundalini continua sua ascenso, muitos indivíduos experimentam uma intensa sensação de amor incondicional e profunda aceitação de si mesmos e dos outros. Esse estado ampliado de consciência não é apenas um efeito fisiológico, mas também um marco na evolução espiritual, onde a separação entre o eu e o cosmos se dissolve, permitindo uma fusão harmoniosa com a essência universal. Dominar esse processo e integrá-lo com serenidade requer paciência e práticas. ADEQ-ADAS de equilíbrio energético. Combate-no. Dedica-o e autoconhecimento. A energia Kundalini pode se tornar uma aliada poderosa para o despertar espiritual, elevando a consciência e permitindo uma conexão direta com dimensões superiores da existência. O despertar da Kundalini não afeta apenas o corpo físico, mas também provoca mudanças profundas no campo emocional. Conforme essa energia ascende e atravessa os chakras, ela pode liberar emoções reprimidas que estavam armazenadas há anos. Para muitos, isso se manifesta como ondas intensas de sentimentos, alternando entre momentos de extrema alegria e euforia, seguidos por episodios de sensibilidade emocional ou melancolia inexplicável. Essa oscila ocorre porque a Kundalini ativa áreas profundas da psique e do inconsciente, trazendo superfície memórias e padrões que precisam ser processados. Algumas pessoas relatam um aumento da empatia e da conexão emocional com os outros. Essa nova percepção pode fazer com que elas sintam emoções alheias com mais intensidade, experimentando compaixão profunda ou uma necessidade urgente de ajudar aqueles ao redor. Por outro lado, outras pessoas podem sentir um distanciamento emocional temporário, onde há um desejo de introspecção e sólido, necessário para absorver e processar as mudanças internas. Esse efeito é natural e faz parte do ajuste energético que ocorre durante esse despertar. Outro sintoma comum é a intensificação dos sentimentos em relação a situações do passado. Eventos que antes pareciam resolvidos podem ressurgir, exigindo um novo olhar e uma abordagem mais consciente. Essa energia trabalha na purificação do campo emocional, dissolvendo traumas e bloqueios que antes limitavam a expressão plena do ser.
Pode haver momentos de tristeza ou até de confuso emocional, mas esas fases o transitorias facen parte da reorganiza o interna necesaria para que esa nova energia flua livremente. Esa transforma o emocional muitas vezes também vem acompanhada de uma sensa ou de amor incondicional e uma paz interior profunda. O indivíduo pode começar a sentir uma conexão maior com o universo e com tudo ao seu redor, percebendo que sua existência transcende as experiências do dia a dia. O despertar da Kundalini não apenas libera emoções acumuladas, mas também abre espaço para um estado de serenidade e aceita-o, onde o amor próprio e a compaixão se tornam elementos centrais na jornada espiritual. Para lidar com essas intensas mudanças emocionais, é essencial praticar o autocuidado. Técnicas como a medita a escrita reflexiva e o grounding, conexão energética com a terra, podem ajudar a equilibrar e estabilizar as emoções durante esse período. É importante entender que essa transforma o não é um problema a ser resolvido, mas sim um processo de expansão e evoluo que pode trazer profundos insights sobre a própria essência. O despertar da Kundalini pode causar mudanças significativas no padrão de sono, trazendo experiencias intensas durante a noite. Isso acontece porque a ativa o dessa energia não afeta apenas o nível físico e emocional, mas também impacta o funcionamento do sistema nervoso e da consciência. Muitas pessoas relatam dificuldade para dormir, sensação de inquieta e até episódios de insônia, especialmente nos primeiros estágios do despertar. Essa altera ocorre porque a energia Kundalini está em movimento e pode gerar um estado de hiperatividade mental, dificultando o relaxamento necessário para o sono profundo e reparador. Além da dificuldade para dormir, os sonos também podem sofrer mudanças drásticas. Durante esse processo, é comum que as pessoas tenham sonos vívidos e simbólicos, muitas vezes relacionados sua jornada espiritual e ao acesso a dimensões superiores. Esses sonos podem carregar mensagens codificadas, imagens de seres de luz, templos sagrados ou experiências transcendentes que parecem reais. Algumas pessoas chegam a vivenciar projetos astrais ou estados de consciência ampliada ENQANTO, dormem, como se estivessem explorando outras realidades além da física. Isso acontece porque, com o ascenso da Kundalini, a percepção da consciência se expande, permitindo uma conexão maior com camadas sutis da existência. Outro efeito comum dessa transforma energética é os despertares repentinos durante a noite. Algumas pessoas acordam no meio da madrugada com uma sensação de alerta inexplicável, como se tivessem recebido um chamado interno. Em alguns casos, esses despertares súbitos vêm acompanhados de impulsos energéticos percorrendo o corpo, sensação de calor intenso ou uma clareza mental inesperada. Esse fenômeno pode ocorrer porque a energia está ajustando seu fluxo dentro do corpo, reorganizando padrões antigos e ativando novos níveis de percepção. Como abano do processo, o sono pode se tornar mais restaurador, especialmente QANDO. A Kundalini encontra um equilíbrio e come a fluir de maneira mais harmoniosa. A mente, antes sobrecarregada pela atividade energética, passa a se estabilizar, permitindo que o indivíduo durma melhor e tenha experiências noturnas mais suaves. Técnicas como respira ou profunda antes de dormir, medita ou guiada e o uso de cristais energéticos podem ajudar a trazer estabilidade para esse novo ciclo de descanso. Embora essas mudanças no padrão de sono possam parecer intensas no início, elas fazem parte da reorganização interna que acompanha o despertar da Kundalini. A chave para lidar com esses efeitos está na aceitação e na adaptação do corpo e da mente a essa nova realidade. Ao permitir que essa energia flua sem resistência, o sono pode se tornar uma ferramenta poderosa de integração espiritual, possibilitando experiências enriquecedoras e uma maior conexão com a própria consciência. Durante o despertar da Kundalini, a sensibilidade do indivíduo se amplia de maneira significativa,
tornando sua percep o do mundo muito mais intensa. Isso acontece porque a energia Kundalini ativa centros de consciencia superiores, permitindo que os sentidos captem detalhes que antes passavam despercebidos. Sons parecem mais nítidos e envolventes, as cores se tornam vibrantes e carregadas de energia, e até os aromas ganam uma profundidade incomum. Essa eleva o sensorial é dos primeiros sinais de que a Kundalini está reconfigurando o funcionamento energético do corpo, realinando vibras e ampliando o campo de percepção, além das mudanças sensoriais. A uma transforma na maneira como se percebe as emoções e energias ao redor. Muitos relatam que, após a ativa da Kundalini, conseguem sentir de forma muito mais intensa a energia das pessoas, dos ambientes e até mesmo dos objetos. Estar em lugares lotados pode se tornar uma experiência exaustiva, pois cada vibra parece atingir o campo energético do indivíduo de maneira mais direta. O aumento da sensibilidade emocional também faz com que certas situações do cotidiano provoquem reações mais profundas, despertando sentimentos que antes eram ignorados ou minimizados. A intuyo também se expande de forma notável, tornando-se uma ferramenta ainda mais confiável para interpretar acontecimentos e tomar decisões. Muitos percebem que como ama captar informações sem uma explica ou lógica aparente, como se já soubessemos o desfecho de determinadas situações antes mesmo que elas ocorram. Esse fenômeno é resultado da energia Kundalini ativando centros superiores de percepção, permitindo um entendimento mais claro do fluxo energético da realidade. Para alguns, essa sensibilidade ampliada pode ser um desafio, pois a sobrecarga de estímulos pode gerar momentos de exaustão ou de desequilíbrio. No entanto, essa nova percepção também pode ser utilizada como uma vantagem, ajudando na escola de ambientes mais harmoniosos, na identifica de intenções ocultas, em interações sociais, e na compreensão de padrões energéticos mais sutis. A adapta a essa nova forma de percepção requer práticas de equilíbrio, como medita o grounding e técnicas de respira o consciente para minimizar a sobrecarga energética. O aumento da sensibilidade geral é dos efeitos mais profundos do despertar da Kundalini, pois altera completamente a forma como se interage com o mundo. Essa transforma ou permite que o indivíduo viva com maior clareza e profundidade, compreendendo que sua conexão com a energia universal é mais intensa do que imaginava. Ao aceitar e integrar essa nova percepção, ele se torna capaz de fluir com mais consciência pela sua jornada espiritual, utilizando essa sensibilidade ampliada como uma bússola para guiar seus passos. O despertar da Kundalini o afeta apenas a percepção física e emocional, mas também amplia a conexão do indivíduo com eventos místicos e sincronicidades. Muitas pessoas relatam um aumento significativo na frequência de acontecimentos que parecem ter um propósito maior, como encontros inesperados, padrões numéricos repetidos, sinais sem sonos e mensagens que surgem no momento exato em que são necessárias. Essas sincronicidades ocorrem porque a ativa da Kundalini eleva a vibra energética e alinha o indivíduo com fluxos sutis do universo, permitindo que ele perceba a interconectividade entre todas as coisas. Uma das experiências mais marcantes durante esse processo é a sensação de receber orientações do próprio universo. Isso pode acontecer por meio de uma intuição forte que guia a pessoa em direção a uma decisão importante ou pela sensação inexplicável de que tudo está se organizando de maneira perfeita ao redor dela. Muitas pessoas amam notar que certos acontecimentos parecem arquitetados para transmitir mensagens, e quanto mais essa percepção se fortalece, mais profundo se torna o entendimento de que existe uma inteligência cósmica conduzindo a jornada do despertar espiritual. Outro fenômeno comum é o aparecimento de números repetidos, como las 11 e 11, 222, 333 ou outras sequências que parecem surgir constantemente em relógios,
placas, recibos e outros lugares inesperados. Segundo algumas tradies esotéricas, esses números carregan vibras específicas e funcionam como lembretes de que o universo está guiando a pessoa em sua jornada espiritual. Esse efeito acontece porque, como ativa o da Kundalini, o indivíduo entra em ressonância com padres sutis da realidade, tornando-se mais receptivo aos sinais que indicam sua evolução energética, além das sincronicidades numéricas. Muitas pessoas come perceber mudanças na qualidade e de seus sonos e vices. Durante essa fase, é comum ter experiências simbólicas profundas, onde imagens de luz, templos sagrados, seres espirituais, escenarios interdimensionais se manifestam com clareza. Essas vices podem transmitir mensagens sobre o propósito de vida, guias espirituais ou etapas do despertar que ainda precisam ser integradas. Algumas pessoas chegam a sentir que estou recebendo instruções diretamente do plano espiritual, como se tivessem acesso a um conhecimento superior e intuitivo. As sincronicidades e experiências místicas são os sinais de que a energia Kundalini está alinhando sua consciência com níveis mais elevados de percepção. Esse fenômeno não é coincidência, mas sim uma confirma o de que você está entrando em um estado de sintonia como fluxo universal. Aceitar e observar esses eventos pode ser essencial para se conectar ainda mais com a jornada do despertar espiritual, permitindo que os sinais guiados pelo universo fortaleçam sua intuição e clareza sobre sua própria evolução. Medida que a Kundalini desperta, a mente passa por uma transformação profunda, permitindo o acesso a estados de percepção ampliada. Durante esse processo, muitas pessoas relatam ter vices inesperadas e intensas, onde imagens simbólicas, padres geométricos e até mesmo encontros com seres espirituais parecem emergir na consciência. Essas vices são apenas frutos da imaginação, mas manifestas de uma nova forma de acessar informações que antes estavam bloqueadas pelo funcionamento mental convencional. A intuição também se torna uma ferramenta muito mais potente. Indivíduos que passam pelo despertar da Kundalini comem a ter insights espontâneos e a sentir uma conexão inexplicável com certos acontecimentos ao seu redor. É como se sua mente estivesse captando mensagens e sinais invisíveis que revelam orientações sobre sua jornada espiritual. Essas intuições podem se manifestar como uma certeza absoluta sobre decisões importantes ou como uma compreensão profunda de situações pessoas, sem necessidade de explicação lógica. Outro efeito comum é os momentos de consciência expandida, onde a mente parece transcender as limites do tempo e do espaço. Alguns relatam experiências em que sentem que estão conectados a algo muito maior do que seu próprio corpo, percebendo um fluxo energético que une todos os seres e eventos da existência. Essa expansão da consciência pode ocorrer durante a meditação, sonos ou até em momentos aleatórios do dia, onde a percepção se altera e revela a interconectividade universal. Embora esses sintomas psíquicos possam ser incrivelmente transformadores, eles também exigem atenção e integra o consciente. Se a mente não estiver preparada para lidar com essas mudanças, é possível sentir momentos de confusão, sobrecarga mental ou até uma sensação de desconexão com a realidade convencional. Para evitar desequilíbrios, é fundamental manter práticas de grounding, como caminadas na natureza, respiração profunda e técnicas que ajudam a estabilizar o fluxo energético da Kundalini. Esse estágio do despertar não é apenas uma mudança interna, mas um convite para explorar um novo nível de consciência e percepção do universo. Ele transforma completamente a maneira como se interpreta o mundo, permitindo um olhar mais profundo e intuitivo sobre a própria existência. O despertar da Kundalini provoca mudanças diretas no sistema nervoso, já que essa energia intensa afeta a maneira como o corpo processa estímulos e respostas fisiológicas. Muitas pessoas relatam sensações de ansiedade repentina,
como se estivesen captando una carga energética mayor do que o habitual. Eso ocurre porque a Kundalini activa circuitos que antes estaban adormecidos, levando o sistema nervoso a lidar con fluxos de energía que pueden ser desconocidos. Esa activa o puede gerar momentos de inquieta o física e mental, onde o individuo sente que algo dentro dele está acelerado e reconfigurando seu estado interno. Por outro lado, muitas pessoas experimentan períodos de extrema calma e serenidade. Isso acontece porque, medida que a energia se equilibra, o sistema nervoso entra en un estado de sintonía con vibras más sutis. Esos momentos de paz profunda generalmente vm acompañados de una sensa o de presena absoluta, onde a mente se torna clara e libre de ruidos internos. Algunos pueden sentir una conexión mayor como o universo, como se cada detalhe da realidade estivese perfeitamente sincronizado. Ese efeito é especialmente común após prácticas meditativas, e QAND ou a Kundalini flui sem resistência pelo corpo. Outro impacto común no sistema nervoso é a percepção de ondas de energia percorrendo o corpo. Algumas pessoas relatam arrepios frequentes, tremores sutis e impulsos eléctricos que percorren os membros de forma inesperada. Ese fenómeno pode ser resultado da adapta o neurológica nova intensidade energética, indicando que os canais internos estos se ajustando para comportar esa transforma o, en alguns casos, há também uma altera o na temperatura corporal, onde o indivíduo pode sentir calor intenso ou resfriamento repentino, como se o propio corpo estivese regulando sua vibra o de forma única. Além disso, mudanças na percepção sensorial podem ocorrer, como uma maior nitidez nos sons, na visão e na sensibilidade ao toque. O sistema nervoso passa a interpretar estímulos de maneira mais detalhada, tornando cada experiência mais rica e profunda. Esse efeito pode ser fascinante, mas também requer adapta-o, pois algumas pessoas podem sentir sobrecarga sensorial em ambientes muito agitados ou ruidosos. Para equilibrar esses impactos no sistema nervoso durante o despertar da Kundalini, práticas como respira o consciente, grounding e vanos energéticos podem ajudar a estabilizar o fluxo de energia e minimizar eventuais desconfortos. Como tempo, essa nova configura o interna se ajusta, tornando a experiencia do despertar mais fluida e harmoniosa. Além das sensações energéticas, emocionais e psíquicas, o despertar da Kundalini pode provocar mudanças físicas que o além do esperado. Essas transformações no corpo NOS ou meramente simbólicas, mas refletema adapta o da energia vital ao novo estado de consciência que está sendo ativado. O corpo físico, como un canal energético, precisa se ajustar para comportar esa ascenso, o que pode resultar en sintomas inesperados e até mesmo na necesidade de modificar hábitos do día a día. Un dos primeiros sinais comuns ou as mudanças no apetite e na digesto. Algumas pessoas relatan sentir menos fome ou se tornarem seletivas en relación aos alimentos. ENQANT ou outras podem perceber un aumento na necesidade de comer alimentos mais naturais e energéticos. Isso acontece porque a Kundalini influencia o funcionamento metabólico, tornando o corpo mais sensível aos impactos da alimenta ou na vibra ou energética. A escola de uma dieta equilibrada e rica en alimentos vivos pode ajudar na asimila o desa transforma o sem causar desconforto. Outro efeito perceptível o as altera es na temperatura corporal. Muitas pessoas relatam experimentar ondas de calor súbitas, como se uma energia intensa estivese sendo ativada internamente. Ese calor pode surgir sem explica o aparente, e geralmente está asociado ao proceso de ativa o dos chakras e da circula o energética. Da mesma forma, algumas pessoas podem sentir resfriamento repentino, como se o corpo estivese se ajustando a un novo nível de vibra o. Esas mudanças na temperatura o normais e indican que o sistema energético está se adaptando ao fluxo da Kundalini. A postura corporal também pode passar por ajustes espontâneos,
O alinamento da coluna vertebral se torna un elemento fundamental nesse processo, já que a Kundalini percorre seu trajeto ascendente por meio desse eixo energético. Algumas pessoas relatam mudanças na maneira como caminam, sentam ou até mesmo a necessidade de alongar e movimentar o corpo para aliviar tensões e permitir que a energia flua livremente. Práticas como yoga e exercícios de respira o podem ser especialmente benéficos para integrar esses ajustes físicos. Além dessas mudanças, o despertar da Kundalini pode aumentar a força e resistência do corpo, tornando algumas pessoas mais ativas e revigoradas. Isso ocorre porque, medida que a energia se estabiliza, o corpo passa a operar com mais eficiência e vitalidade. Entretanto, pode haver momentos de cansaço profundo, como se o organismo estivesse passando por um processo de recarga. O equilíbrio entre descanso e atividade se torna essencial para garantir que essa transição energética aconteça de forma harmoniosa. Essas transformações físicas, embora intensas, fazem parte do processo de evolução energética ESO, fundamentais para o alinamento completo da Kundalini como corpo, mente e espírito. Observar e respeitar essas mudanças é uma maneira de facilitar o despertar e integrar essa nova fase da jornada espiritual sem resistência.